E chegamos agora ao momento do painel número 3. O painel 3 terá o seguinte tema: saneamento. Os desafios do abastecimento e do tratamento de água. E quem vai comandar esse nosso terceiro painel do Mitos e Fatos é o jornalista da Jovem Pan, Marcelo Matos. Por favor, Marcelo. E os nossos convidados, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido. Está aqui conosco também o presidente da Sabesp, Benedito Braga. Convidamos ao palco o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. E o Mário Mantovani, que é diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Por favor, Mário. E com a palavra, Marcelo Matos. Bom painel a todos. Muito obrigado, Tiago Berraiche. Muito bom dia a todos que estão aqui. Competir com o café não é fácil, mas vamos continuar aqui com o nosso debate, esse terceiro painel, que vamos discutir agora justamente o saneamento, o abastecimento, os desafios também do tratamento de água. Muito obrigado por vocês atenderem ao convite da Jovem Pan e vamos discutir sem dúvida. Secretário Marcos Penido, hoje nós estamos discutindo o futuro, mas o passado nos atormenta. A região metropolitana foi fortemente atingida pelas chuvas e tivemos problemas, evidentemente. Gostaria que o senhor falasse o que foi feito, o que será feito e como foi a reação do Estado. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, queria agradecer, Marcelo, agradecer a Jovem Pan, parabenizar pela realização desse evento. Colocar o seguinte: não é o passado, é o presente. O presente é a realidade, são chuvas de verão. Nós vivemos num país tropical e temos que conviver. Foi uma chuva típica pelo período de duração, ela foi muito intensa e durante muito tempo. Ela choveu nas cabeceiras, ela choveu no Alto Tietê, ela choveu no ABC e toda essa água caminha para São Paulo naturalmente, como o rio corre para o mar efetivamente. E houve muito trabalho, desde a madrugada, sob o comando do nosso governador João Dória, todas as nossas equipes estão trabalhando. A EMAI não parou de bombear o Pinheiros um segundo. As represas de Itaiaçupeba e Jundiaí estão lá lotadas e retiveram muitas águas. Os nossos piscinões funcionaram de maneira efetiva. Fica assim muito destaque ao piscinão Extravasou. Porém, o piscinão, ele cumpriu a sua missão, ele reteve toda aquela água. Por exemplo, só o piscinão Guamiranga, na Vila Prudente, ele reteve 600 mil metros cúbicos. Todas essas ações foram tomadas. A Defesa Civil está acompanhando todos os pontos, principalmente aqueles onde houve o deslizamento, e nesse momento nós gostaríamos muito de nos solidarizar com todas as famílias onde houve óbito. Realmente é o momento mais triste e, em nome do governo do Estado, nós nos solidarizamos com todos. Mas o que eu posso garantir é que todas as nossas equipes estão na rua, os bombeamentos estão funcionando, o Rio Tietê está sendo bombeado, o Rio Pinheiros está sendo bombeado, as represas estão seguras e cumprindo a sua missão, e vamos rapidamente poder, com o apoio da Prefeitura, com o apoio da população, voltar ao estado normal da cidade. Secretário, ainda com o senhor, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o senhor falou das prefeituras, né? Há uma necessidade de uma solução global, de fato, né? Envolvendo toda a região metropolitana. Sozinho ninguém trabalha. Nós precisamos, a região metropolitana, dos 39 municípios, nós temos que atuar juntos. Existem os comitês de bacias, existem várias ações que são feitas em conjunto. Exemplo, hoje estávamos logo cedo lançando o programa Repensando o Rio Pinheiros. Ali estavam juntos todas as empresas EMAI, Sabesp, CETESB, DAEE, Casa Civil e os setores da engenharia, tanto de projetos quanto de execução, reunidos para pensar o Pinheiros, junto com as prefeituras. Da mesma forma, a água de São Bernardo, ela vem e caminha para São Paulo. A água de Santo André passa por São Bernardo, caminha para São Paulo. A água de Mogi vem direto, pega para Itaquá, Ferraz e vem para São Paulo. Se nós não tivermos uma ação integrada, se nós não tivermos uma ação conjunta, não dá para pensar dessa forma. Por isso que
tanto a Sabesp, quanto a EMAI, quanto o DAE, eles pensam de uma maneira integrada, olhando a bacia, não olhando o município, olhando o conjunto hídrico como um todo e atuando nele desta maneira. Presidente da Sabesp, Benedito Braga, para o senhor que viveu aquele momento mais difícil, uma maior estiagem da história, hoje muita água. Quais são os desafios que foram aprendidos durante esse período e que, inclusive, estão servindo para todo o Brasil praticamente? Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse importante debate. Eu acho que a crise hídrica que passamos foi, de fato, uma grande oportunidade de nós repensarmos esse processo de segurança hídrica. Hoje, com o problema de uma alta variabilidade climática, que alguns cientistas dizem que tem a ver com a mudança do clima, não é? Que nós vamos ter chuvas mais intensas e períodos de seca mais longos, nós temos que estar preparados para situações muito mais complexas do que aquelas que vivemos no passado. E foi isso que aconteceu durante a crise hídrica, porque nós criamos um sistema na região metropolitana de São Paulo tal que nós tivéssemos, entre aspas, um excesso de armazenamento para que, numa situação de seca, nós pudéssemos dar a água que a população precisa. Com isso, fizemos também uma infraestrutura de um sistema ajudar o outro. Por exemplo, hoje, nós estamos com os reservatórios do Alto Tietê todos cheios. O secretário acabou de dizer que estão alguns reservatórios vertendo, ainda bem que eles estavam lá para segurar a água, que sem eles teria sido uma situação muito pior, né? Mas o Guarapiranga está cheio e o Cantareira está ainda com 51%. Então, São Pedro mandou uma pontaria meio fora do alvo, né? Falta chegar o Guarapiranga. Falta chegar lá no Cantareira, né? Que ainda é o nosso grande reservatório. Mas, durante a crise, nós fizemos um sistema de o Alto Tietê avançar na área do Cantareira. Inauguramos o sistema São Lourenço, que é uma PPP que traz água lá do Vale do Ribeira aqui para São Paulo, ajudando também o Cantareira. Então, hoje, nós dependemos menos dele, nós temos mais integração. E a mobilização da população, né, através de incentivos econômicos. E hoje, mesmo não tendo mais os incentivos econômicos, a população está usando de forma mais eficiente a água. Da ordem de 10%, imagina, 10% de um consumo que era de 72 metros cúbicos por segundo, é uma quantidade enorme de água que está sendo economizada. Então, aprendemos isso, temos que usar mais efetivamente a água e temos que ter mais infraestrutura. Sem dúvida, né? As pessoas também, havendo uma conscientização maior também. Agora, Edson, Trata Brasil, São Paulo é uma realidade muito diferente de grande parte do Brasil, de fato, né? Ainda nós temos a questão do saneamento básico, em grande parte do país, não existe. Como é que o senhor avalia essa questão? É difícil, de fato, para um político enterrar na cabeça dele dinheiro e ninguém vê aquela obra? Bom dia, obrigado ao Jovem Pan pelo convite. E São Paulo é um ponto fora da curva, mas ainda tem desafios muito grandes, né? Eu costumo, conversando com as autoridades aqui de São Paulo, da Sabesp, eu costumo dizer que mesmo os piores números de São Paulo são melhores do que o Brasil. Região Norte não tem nada de saneamento. Região Norte, os rios são o escoamento do esgoto natural, vai tudo para rio, tem 10% de coleta de esgoto na região Norte, mas mesmo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados industrializados, com alta qualidade de vida, são muito ruins de saneamento básico. Santa Catarina não tem 20% de coleta de esgoto. Rio de Janeiro, um desafio enorme, estava até conversando no cafezinho, a dificuldade do Rio de Janeiro de avançar em saneamento, e a Baía de Guanabara é um ícone do problema do saneamento no Brasil.
Então, o Brasil tem realidades muito diferentes. São Paulo sozinho investe 1/3 do que o Brasil investe, vem de São Paulo. Então, quando a gente fala que o Brasil investiu 12 bilhões, 4 bilhões e meio vieram de São Paulo. Então, é a grande locomotiva do investimento, e aí muito focado na Sabesp. Mas, até por isso, a cobrança em cima de São Paulo é maior e tem que ser maior. Porque se há algum lugar que pode resolver o problema do saneamento, é o Estado de São Paulo. Então, ao mesmo tempo que a gente valoriza e sempre leva essa mensagem da importância de São Paulo e o avanço que o Estado de São Paulo tem promovido no saneamento, a gente também cobra, porque é inadmissível, como o próprio governador vem dizendo, é inadmissível você ver rios como no estado que o Pinheiros e o Tietê estão, no estado mais rico do Brasil. Qualquer especialista internacional que a gente traga para cá não consegue entender como é que a gente deixou esses rios chegarem nesse estado. E aí eu pego uma fala do secretário, é muito importante. Eu acho que nós acompanhando, Mário, mais tempo ainda que eu, mas no Trata Brasil há 11 anos, a gente acompanha que o fator político sempre foi um impeditivo do avanço ambiental aqui na região, aqui na região metropolitana de São Paulo. Muitas vezes, por fatores políticos, se impediram de fazer investimentos conjuntos, utilizar as estações de tratamento da Sabesp, que foram criadas originalmente para pegar esgoto da região toda. Muitas vezes, por questões partidárias, prefeitos optaram por construir estações de tratamento que não tinham o menor sentido. Caso Guarulhos, por exemplo, para não ficar só no plano teórico, Guarulhos construiu um monte de coisa e trata 3% do esgoto. Quer dizer, que estações foram essas que foram construídas? Então, água, questão ambiental, não respeita limite geográfico. Não interessa se é Santo André, se é São Bernardo, é São Paulo. A água vem, o esgoto vem junto e vem poluindo os rios todos. Então, não adianta a Sabesp gastar 3 bilhões, o governo do estado 4 bilhões, se não houvesse a integração. Senão, daqui a 20 anos, os rios continuarão sujos, não resolveremos, porque o esgoto de Santo André vem, que não é Sabesp, de Mogi vem, que não é Sabesp, agora Guarulhos até agora há pouco veio também, não era Sabesp, cai no mesmo rio que a gente quer despoluir. Então, se não houvesse trabalho integrado, e aí, viu, secretário, parabéns pelas palavras, se a gente não fizesse trabalho conjunto, eu acho que até politicamente estamos vivendo um momento adequado e não podemos perder esse momento político, há uma grande sinergia entre os prefeitos com o governo do estado. A gente não pode perder esse momento de atacar firmemente a despoluição dos rios, senão São Paulo vai passar a perder esse momento, e aí acho que dificilmente a gente consegue voltar. Obrigado. Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica. Mário, quantos chamaram você de chato na vida já, né? Os ecologistas são chatos, ficam pegando no pé. Desagradável, Mas agora, nunca também eles foram tão respeitados como agora, e ao que parece eles estavam certos, Mário? Eu acho que tudo tem seu momento, né? E a gente que começou na campanha do Tietê, lá nos anos 90, com talvez o maior abaixo-assinado da história do Brasil pela despoluição de um rio, e isso deu uma credencial fantástica para a SOS Mata Atlântica para poder fazer o acompanhamento desse tipo de projeto. Tem uma coisa que é mito, não se resolve questão de saneamento no Brasil a curto prazo, como a gente podia falar lá, como aconteceu, a gente teve o caso da Coreia, que foi tão rápido, ou podia dizer até o próprio Tamisa, que foi o primeiro que a gente se relacionou, porque foram mais de 70 anos para recuperar o Tamisa, que era um rio que está ali na foz, praticamente, com o mar. Nós tínhamos um desafio muito grande. Eu acho que o grande lance desse credencial foi trazer a sociedade para dentro. Quando você tem Trata Brasil, que é a nossa referência hoje para saneamento, a SOS Mata Atlântica aprendeu, ao longo desses quase 30 anos, a trabalhar com monitoramento de água, a trazer os dados. A gente traz uma informação muito importante, como a questão da mancha de poluição do Tietê, porque a gente sabe que o Tietê, ele nasce aqui, mas tem 1.140 quilômetros, 150 quilômetros, até chegar lá em Itapura, no Rio Paraná. Então, esse monitoramento era muito importante. Essa forma de trabalhar envolvendo a sociedade fez com que, por exemplo, todos aqueles meninos e jovens que monitoravam a água estivessem presentes nos comitês de bacias.
Eu fui presidente de comitê de bacia, como sociedade civil, e eu acho que trazer a sociedade para acompanhar é muito importante. Nós conseguimos, no começo do projeto Tietê, eu fui a Washington denunciar o governo de São Paulo, num acordo com a empreiteira naquele momento, para que não se tivesse a história do Brasil, que é da corrupção nas grandes obras que a gente conhece. Então, esse fato de ter a sociedade com controle social muda a relação dessas grandes obras. A nossa parceria hoje, acompanhando a Sabesp desde o começo, eu participo ainda do Conselho do Banco Interamericano para acompanhar o financiamento. Os mesmos relatos que a Sabesp manda para o BID, eu recebo esses relatos para poder avaliar e como é que está esse trabalho. E eu acho que isso que faz a diferença entre ter a sociedade capacitada cada vez mais. Se naquele momento a gente ia para a beira do rio, gritava, esperneava, hoje a gente tem técnicos, a Malu, por exemplo, que representa esse termo, a questão de água na SOS Mata Atlântica, a Malu Ribeiro, está hoje fazendo aí um trabalho de monitoramento de rios. Nós hoje monitoramos mais de 300 rios no Brasil para trazer essas discussões. O que é que a gente tem que fazer como sociedade para avançar no saneamento, que 70% das doenças do Brasil são de origem hídrica? O que é que a gente tem que fazer para que não se desperdice mais dinheiro com corrupção, com falta, com ineficiência de projetos, com projetos mal feitos, mal licenciados? Todo esse tipo de trabalho é o que a gente conseguiu fazer. Eu até coloquei alguns pontos que eu acho que são muito importantes hoje, pensando no desafio que lançou aqui o nosso governador. A questão do Tietê ou do Pinheiros, como a gente tiver que trabalhar, até muito bem lembrado pelo nosso secretário. A participação da sociedade, por exemplo, na questão das microbacias. Aqui em São Paulo, a gente tem que trazer isso aos parques lineares, fazer trabalho onde aquela comunidade em volta trabalhe e entenda esse trabalho de saneamento. Então, hoje nós estamos vendo aí, e vimos na semana passada, o quanto que tem de lixo nessa região metropolitana. Ora, se despoluir o Tietê depois desses 4, 5 bilhões que vão ser necessários, nós estamos entrando agora na quarta etapa, e a quarta etapa é fundamental, porque essa ligação das casas com a infraestrutura que foi feita, nós ainda vamos ver um rio com 30% de poluição, que é da poluição difusa, coisa que não tem sentido, não cabe ao poder público, é uma atitude de cidadania. Nós vamos ter que aprender a conviver com os rios. Nós achamos de tudo nos rios. A semana passada, em Salto, acho que foi o maior exemplo do que a gente vê de mau uso da cidade. E também na questão, eu estava conversando com o Edson sobre a erosão, o mau uso do solo em São Paulo. Quanto que a gente tem que estar tirando de terra dos rios, e a gente vê aí hoje essas enchentes todas, porque os rios estão completamente tomados por terra, e além dos erros clássicos que a gente viu, como a retificação e a canalização. Nós temos que falar hoje em renaturalização, até lembrava aqui, Dr. Benedito Braga, no nosso Fórum Mundial da Água, esse ano passado, nós falávamos em usar a natureza a nosso favor, e aqui em São Paulo é possível fazer isso. Esse é o grande desafio na participação da sociedade. Obrigado, Mário. Secretário Penido, a questão do saneamento, hoje também se discute isenções tributárias que possam até estimular a haver mais saneamento em todo o Brasil. O senhor acha também fundamental isso, para que possa atrair investimentos? Todas as ações para atrair investimentos são válidas, mas a gente tem que entender um pouco que só de viver de isenção nós não vamos poder captar os investimentos. Nós precisamos ter as contribuições para que a gente tenha a contrapartida do investimento. É muito importante que a Sabesp continue atuando e ampliando a sua rede de atuação, ampliando o número de municípios que estão participando. A região metropolitana, como bem colocou o Mantovani, nós temos que ter cada vez mais, e o Edson lembrou bem aqui de Guarulhos, cada vez mais as empresas com uma lógica de poder, empresas e prefeituras e cidades, na lógica de fazermos o trabalho conjunto da coleta de esgoto, coleta e tratamento desse esgoto. Essa é uma somatória de esforços conjuntos. Outro tema que para nós é extremamente caro é o tema da educação ambiental. Nós temos que fazer a conscientização. As pessoas que têm o entendimento do que é cuidar, proteger, preservar o meio ambiente, com certeza serão as primeiras que vão buscar o Se Liga na Rede, que é um projeto da Sabesp que estimula as pessoas a ligarem. Faz parte da consciência.
cada um se sentir que ele faz parte desse todo, que cada dejeto que se joga no rio, cada objeto que se joga no rio está se contribuindo para uma grande poluição. Então nós temos que ter o incentivo, sim, ter o incentivo da população, que a população cobre do setor público, que o setor público vá buscar a melhor técnica, a melhor tecnologia. A Sabesp está à disposição, é a 4ª maior empresa de saneamento do mundo. Peço que as prefeituras que ainda têm algum problema, que têm alguma resistência com relação à questão da coleta e tratamento de esgoto, que tenha a Sabesp como lema, que tenha a Sabesp como apoiadora. Vamos todos juntos somar esse trabalho. Como o Edson colocou, não existe fronteira para o saneamento. A água de um passa para o outro, o esgoto de um passa para o outro. Se nós não olharmos isso dentro de uma lógica conjunta, dentro de uma engenharia, nós não vamos chegar. A contribuição vem de cada pessoa cobrando que o poder público faça a sua parte. E a sua parte é zelar pelo saneamento básico. Presidente Benedito Braga, hoje com certeza as imagens vão reforçar a poluição no Rio Tietê. O trabalho começou em 92, as pessoas que passaram pelas marginais observaram aquelas placas, e governo para governo. Efetivamente, o que aconteceu da década de 90 para cá em relação à despoluição no Rio Tietê e Pinheiros também? Olha, nós avançamos significativamente na rede de coleta de esgoto, né? Quer dizer, lá nos anos 90 nós tínhamos perto de 20%, hoje nós temos 90%, 89%, 90% de coleta do esgoto. Então, houve, sim, um avanço muito grande. Agora, o que acontece? A região metropolitana é uma região muito complexa, porque você tem uma cidade informal enorme, onde essas obras estruturantes não tem como chegar. Então, de lá vem o esgoto que é jogado diretamente nos riachos e que vão finalmente chegar ao Tietê ou Pinheiros. Associado a isso, nós temos ainda 83% da população está conectada desses 90%. Então, nós temos 7% que não estão coletados, não estão conectados na rede que está disponível na frente da sua casa. Então, hoje já há legislação para que as prefeituras possam multar o cidadão que não se conecta na rede. E nós temos que trabalhar irmanadamente com as prefeituras no sentido de fazer esse trabalho. E aí, o papel da mídia é muito importante, e nós queremos contar com vocês no sentido de motivar a população para que essa limpeza dos nossos rios é um dever do governo, sim, estadual, municipal, mas é também dever do cidadão. Ele tem que se conectar na rede e os menos favorecidos, há esse programa Se Liga na Rede, da Secretaria, aqui do secretário Penido, que vai ajudar as pessoas de baixa renda para se conectarem na rede. Então, não há por que todos os cidadãos se conectarem. Então, uma vez que haja isso e nós vamos usar mecanismos inovadores de tratamento nessa cidade informal, nós vamos tratar o próprio riacho, para que águas abaixo, a água já fique mais limpa. E, com isso, vamos acelerar a limpeza do Tietê e a limpeza do Pinheiros, né? De maneira que houve muito investimento e há a necessidade agora dessa complementação, e contamos aí com a Jovem Pan para nos ajudar. Com certeza. E, presidente, o senhor falou em novas tecnologias, isso que eu gostaria de abordar com o senhor, também em relação ao que nós teremos daqui para frente em relação a essas tecnologias e o que se gasta mesmo para fazer todo esse processo de captação, depois a limpeza da água, infelizmente. Olha, hoje nós temos estações de tratamento de esgoto compactas que vão poder ser colocadas, automatizadas nesses córregos. Então, com isso, vai ser possível ter menos esgoto chegando no Pinheiros. De maneira que nosso entendimento é que, no passado,
essa opção não foi exercitada e nós queremos exercitar agora essa alternativa de inovação tecnológica. Nosso tempo já está quase se encerrando. Eu gostaria de falar rapidamente então com o Edson, para falar em termos de Brasil. Na sua avaliação, o que pode ser feito em relação também a concessões para que isso possa ser acelerado? Como eu comentei, o Brasil, nós temos hoje basicamente sistemas municipais, onde a própria prefeitura toma conta do esgoto. Temos a maior parte do país, são delegações que os municípios dão aos estados. Então, o motor do saneamento do Brasil deveria ser as empresas estaduais. Infelizmente, nós estamos aqui falando com a Sabesp, que é um ponto fora da curva. A maior parte das empresas estaduais está falida, não tem condições de pagar nem funcionário, nem produto químico, nem energia elétrica. Então, se a gente pegar a Sabesp do Pará, está morta, do Maranhão está morta, do Rio Grande do Norte está morta. Então, esse sistema também não está funcionando. E o mais recente é a entrada maior do setor privado dentro do saneamento. Para o Trata Brasil, o que importa é o cidadão ter água boa para beber, o esgoto coletado e tratado. Quem vai fazer isso, não importa. O que não dá é para um cidadão ter 70 anos de idade, morar em algum lugar e não ter água para beber até hoje. E a empresa pública continua lá achando que deve continuar lá porque ela é pública. Quer dizer, não há sentido nisso. O sentido é olhar o cidadão. Então, o aumento da participação privada acontecerá querendo ou não. Nós estamos falando de mais de 400 bilhões de reais para o saneamento. Isso em 20 anos no melhor cenário. Quer dizer, nós estamos falando que vão ter vários mitos e fatos da Jovem Pan falando disso se a gente não fizer nada. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto a boa empresa pública com a boa empresa privada. A péssima empresa pública não interessa e a péssima empresa privada também não interessa. Então, a questão não é público versus privado, que eu acho que é um debate atrasado, que já perdeu espaço e no saneamento continua vivendo. Eu acho que não cabe mais. A gente tem que pensar no cidadão pagando uma tarifa que ele possa pagar e recebendo o melhor serviço que ele merece receber. O resto é ideologia que já levou o Brasil para o buraco. A gente não pode cair nesse enrosco novamente. Então, como país, nós precisamos trabalhar pensando mais no cidadão. Mário, para nós fecharmos rapidinho, a sua avaliação, você falou sobre campanhas, então a conscientização da população é fundamental. Em todo momento. Nós vamos ter agora as audiências para a revisão da medida provisória do saneamento. Aliás, isso foi abordado aqui pelo Dr. Meirelles. Esse é um espaço importante para a sociedade. Nós vamos estar com a Frente Parlamentar Ambientalista em Brasília, já nessa semana do Dia Mundial da Água, discutindo a questão da medida provisória de saneamento, porque ela vai nortear todos esses investimentos e como é que a gente vai ter benefícios, como disse aqui o Edson, mais para a população. O que é importante, eu acho que esse é o fato, é a participação da sociedade, porque, em última instância, quem paga essa conta, que é uma conta muito grande para os próximos 20 anos, seremos nós mesmos. Ou com benefícios ou tendo doenças que a gente tem que tratar aí, daquelas ainda que são medievais, de rios que levam o esgoto para frente. Não dá mais para conviver com isso, nós temos que superar isso, e esse é o papel da sociedade aqui, com o Trata Brasil, com a SOS Mata Atlântica. Vamos estar fazendo esse debate em várias assembleias legislativas, também com as frentes parlamentares ambientalistas, trazendo um tema como esse tão importante para o dia a dia das pessoas, porque saneamento é qualidade de vida. Secretário Marcos Penido, deu tempo para as considerações finais. O senhor, da área de infraestrutura, que o senhor imagina também de concessões, privatizações? O desafio é crescer, o desafio é atuar o máximo possível. A Sabesp, ela já é uma empresa formada, ela já é uma empresa que cumpre os seus objetivos, cumpre o seu desenvolvimento. O que nós temos agora é que melhorar, sempre ampliar, estudando e discutindo a medida provisória, verificando qual é o melhor horizonte que vamos ter para esse investimento e aí sim definir como iremos capitalizar, como iremos melhorar o trabalho da Sabesp. Agora, fundamentalmente, o que precisamos ter em mente é que hoje nós não temos uma empresa eficaz, temos uma empresa que atende aos seus desafios, mas pode ser melhorada. Acima de tudo, temos uma empresa que faz São Paulo ser
ponta de lança no Brasil na questão de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Precisamos melhorar, precisamos capitalizar, mas com base, seguindo a base e direcionamento e a boa política pública que é feita pela Sabesp hoje. Presidente Benedito Braga, após a crise, hoje o sistema é muito mais robusto, como o senhor disse, ele se comunica, então, hoje a situação, claro, as pessoas precisam fazer sua parte, mas hoje é um sistema muito mais preparado. Sistema muito mais preparado, e a prova disso é que 2018 foi um ano tão complicado quanto 2014. E ninguém percebeu, não é? Ninguém percebeu por quê? Estão usando a água mais eficientemente e a infraestrutura que fizemos propiciou a segurança hídrica necessária. Então, hoje estamos muito mais seguros do que antes da crise. Agora, isso não quer dizer que as pessoas devam voltar a ter aqueles maus hábitos da vassoura hidráulica, não é? Sem vassoura hidráulica, economizando água, entendendo que esse é um recurso o mais precioso que temos na nossa vida. Muito obrigado. Edson, também as suas considerações finais. Dá para ser positivo nessa área? Todo dia eu acordo pensando nisso. Eu acordo e falo assim, pô, eu preciso ser otimista com esse negócio do saneamento, e eu sou otimista. A gente entregou, no final do governo Temer, o Trata Brasil entregou, até com o apoio da Sabesp, nós fizemos um estudo de quanto que o Brasil ganharia se universalizasse em 20 anos a água e esgoto. Redução de casos de doença, mortalidade infantil, investimentos, geração de emprego, ganhos no turismo, porque cidade que não tem saneamento, o turismo vai embora, como está acontecendo em muitas praias do Nordeste. O cidadão não quer mais ir porque tem medo de pegar coliforme em Boa Viagem, na praia de Fortaleza, praia do Rio Grande do Norte, com coliforme, praias belíssimas, perdendo o turismo. Então, a soma desses ganhos todos dava R$1 trilhão. O Brasil ganharia R$1 trilhão em 20 anos se resolvesse o problema de água e esgoto. O que significa que o Brasil está perdendo R$1 trilhão por não ter feito saneamento. Nós temos metade do Brasil que não tem coleta de esgoto. Só 46% do esgoto do Brasil é tratado. São 5.000 piscinas olímpicas de esgoto jogado todo dia na natureza. Imagina 5.000 piscinas de esgoto jogado nos rios. Nós estamos falando aqui de proteger os rios e o oceano. É isso que é o tamanho do impacto. Então, agradeço, mais uma vez parabenizo a Jovem Pan por ter colocado o saneamento nesse dia tão importante, e o Trata Brasil está à disposição sempre para ajudar. Obrigado, Edson. Mário, está piscando o nosso cronômetro lá, por favor, Mário. Agradecer e dizer que também nas ondas do rádio essa campanha pelo Tietê começou, e é muito importante que ela continue tendo o apoio da mídia. E a gente, como SOS Mata Atlântica, vai estar acompanhando o projeto de despoluição do Tietê, do Pinheiros, e trazendo a nossa contribuição. E em sintonia com os comitês de bacia, como lembrou o secretário, que é muito importante a participação da sociedade, tem espaço para isso, e a gente tem que exercer nossa cidadania ambiental. Muito obrigado a todos. Agradecemos então ao Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e também Meio Ambiente. Agradecemos também Benedito Braga, presidente da Sabesp, Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, e também o Edson Carlos, da Trata Brasil. E vocês permaneçam aqui nesse auditório que teremos o quarto painel. Muito boa tarde.